Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 14 de maio, o Estúdio Veja especial no ar a partir de agora, porque em instantes o técnico da seleção brasileira, Tite, anunciará os 23 jogadores que vão à Copa do Mundo. Quem vai me ajudar a apresentar esses nomes e a comentar tudo isso é o trio que vai à Rússia, Fábio Altman, Luiz Castro e Silvio Nascimento, meu xará. Tudo bem, senhores? Tudo bom? Tudo tranquilo, desfalcados momentaneamente. Desfalcados de Alexandre Salvador, nosso centroavante, que também vai à Copa do Mundo, formando aí o quarteto da Rússia. Bom, como disse agora há pouco, em instantes, o Tite vai anunciar a lista dos 23 nomes. Foram 64 jogadores, Luiz, você que vai acompanhar a seleção ali de pertinho na Rússia, desde o dia 22 de agosto de 2016, quando ele assumiu o cargo. Ele mesmo, antes do programa você me recordava disso, anunciou que 15 nomes estarão nessa lista divulgada em instantes. Serão eles os goleiros Alisson e Ederson, o lateral Marcelo, os zagueiros Miranda, Marquinhos e Thiago Silva, volante Casimiro, o outro volante Fernandinho, Paulinho, que ele resgatou, né? Resgatou o futebol do Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, a estrela Neymar, Gabriel Jesus e o Firmino. Enquanto o Tite não está lá sentadinho para anunciar a lista oficial, eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam em alguma surpresa, algum nome que não esteja ali no álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Quem começa? Fala, Luiz. No álbum, que não estão no álbum, com certeza vai ter. Mas eu não acredito em uma surpresa muito grande, não. Eu acho que os nomes mais, digamos assim, polêmicos, discutíveis, talvez que poderiam ser, são o William José, uma opção de um atacante mais alto que ele está buscando, que é possível. Talvez ele deixe de levar um meia para levar um atacante a mais, seria essa uma opção. E, enfim, Juliano, o Rodrigo Caio, que é um jogador contestado também, ainda está cotado. Acredito que vai ser o Jeromel, mas o Rodrigo Caio também está sendo avaliado ainda. Mas não acredito em nenhuma surpresa muito grande, não. Fábio, e o terceiro goleiro, quem será, hein? Acho que ele leva o Cássio, assim, como uma suposição. Talvez, porque isso se adequa ao jeito que o Tite organiza os times. Por que ele vai levar o Cássio? Talvez fosse melhor levar um goleiro que atue na Europa. O Cássio, porque ele conhece o Cássio, porque confia no Cássio. Então, acho que tem um pouco se encaixa um pouco no modo como o Tite organiza seus times. E eu acho também que essa falta de surpresa, que a gente deve ver logo mais, muito dificilmente haverá uma surpresa imensa, combina também com o jeito do Tite. Se a gente lembrar historicamente, 2010, por exemplo, na convocação de 2010, que teve aquela imensa polêmica do Ganso e do Neymar, né? Naquele momento o Ganso até mais do que o Neymar, né? O Ganso, enfim, já tinha explodido mais até do que o Neymar ainda muito jovem, o Dunga não convocou nenhum dos dois, imensa polêmica. E nem Adriano e nem Ronaldinho, né? Ainda tinha essas duas opções. Se a gente até lá para trás, em 1982, eu lembro que tinha um personagem do Jô Soares que pedia, bota a ponta, Tele. Então, não era um nome a ser convocado, mas o país clamando para que o Tele Santana colocasse um ponta. No caso do Tite, acho que não há nem polêmica em relação a nomes que ele venha a chamar ou não, e menos ainda em relação à distribuição de jogo. Então, assim, que é um jeito do Tite mesmo, né? Aos poucos ele foi formando o time, então é quase uma unanimidade, um outro nome, talvez na lateral direita, porque o Daniel Alves se machucou, tem dúvidas de quem será chamado, se é o Rafinha, se ele chama o Fagner, enfim. Então eu acho que essa convocação, não que seja um anticlímax, claro que não, né? A gente está no momento, hoje começa a Copa do Mundo. Mas é bem ao estilo Tite, assim, é tranquilo, razoavelmente previsível. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo um pouco essa tranquilidade, é o jeito que ele funciona. Como é que você analisa o clima, Silvião? Eu creio que ele vai fazer um pouco isso que o Fábio falou. Ele gosta muito de alguns jogadores de confiança, né, que ele tenha confiança não só na parte técnica ou até tática, mas de uma forma geral mesmo. São jogadores que ele sabe que
Se o cara tiver sem uma perna, ele vai entrar em campo e vai chutar, não tem problema nenhum. Eu creio que ele vai ser uma coisa um pouco mais natural. E a minha grande curiosidade não são os 23. É a lista estendida, vamos chamar assim, que em 2010 faziam parte dela, acabaram fazendo parte tanto o Ganso quanto o Neymar, né? Que eram 7 na época e agora são 12, né? Agora são 12, mas a gente não vai ficar sabendo, só a FIFA vai ficar sabendo. Infelizmente a gente não vai ficar sabendo, porque ele vai falar os 23, esses 12 extras vão para a FIFA. Silvio, deixa eu te interromper então só um minuto. Claro. Para ficar claro para quem nos acompanha, essa história de 23 e 35, muita gente ainda estranha. Para que serve esses 35? Dali, dá uma resumida para quem está nos assistindo e fala, pô, mas vão anunciar 23, mas tem 35, explica ali. Não, e tem países que fazem uma lista mais extensa ainda para ir aos poucos cortando, né? Mas as situações... Como se fosse uma seleção, né? Hoje, por exemplo, a Argentina soltou a lista de 35 deles com o Centurion do São Paulo, que é um cara que, né, não deixou saudades aqui, mas está fazendo sucesso por lá. A Argentina é um dos que escolhe essa alternativa de soltar os 35. É uma exigência da FIFA que todas as seleções enviem à FIFA uma lista de 35 para que eles possam provavelmente fazer a arte deles, sabe? Essas coisas de identidade visual da Copa com aqueles nomes. E aí, até o dia 4 de junho, tem que soltar a lista de 23 inscritos, entendeu? Vocês têm memória de jogadores ali que foram substituídos? Eu lembro, por exemplo, do caso do Emerson, que se machucou, não foi isso? Caso alguém se lesione, ele pode convocar mais em cima da hora, não tem problema, mesmo nas primeiras semanas. Em caso de lesão, se eu não me engano, né? Em caso de lesão, ele pode convocar alguém de fora dessa lista de 12. Mas caso ele queira tirar por indisciplina ou uma questão tática, etc., técnica, enfim... aí ele teria que colocar alguém da lista de 12 suplentes, mas que não vai ser divulgado. Eu acho até que é uma estratégia inteligente do Tite. Em outros países essa lista é pública? A Argentina, por exemplo... Depende da seleção, a opção é deles. A Rússia também fez uma lista de suplentes. A Rússia, na verdade, soltou 35 com 7 suplentes, eu acho, e vai levar 28 para um camp lá. Início de treinamento. O início de treinamento, aí o treinador desses 28, ele vai escolher 23. Hoje é a data limite, né? Portanto, as seleções... Acho que não é limite. Eu acho que a Espanha divulga na quarta, na quarta-feira. Tem algumas que são na quarta-feira. lembrar também, historicamente, assim, porque o Silvio disse que foi inteligente a decisão. Realmente, se você estende demais essa lista, você cria uma situação de uma falsa competitividade entre jogadores que poderiam estar, que é confusa. Na Copa do Mundo de 66, a seleção brasileira convocou 30 e tantos jogadores. Não havia regra nenhuma da FIFA em relação a isso, mas no início do treinamento, eles levaram muito mais do que os 23 e foi uma tremenda confusão e deu no que deu, né? O Brasil em 66 foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. Então, acho que o correto, assim, você restringe, obviamente, o grupo, porque esse é o grupo que vai para a Copa do Mundo e a concorrência entre ser titular ou reserva ali é entre esses 23. Assim, não faz muito sentido você ampliar demais, como a Rússia vai fazer no início do treinamento, porque você gera uma expectativa que jamais será atendida, porque só 23 é que estarão na Copa do Mundo. Inclusive, né? uma frustração de alguma forma. Em outros esportes isso acontece de alguma maneira, né? Tem as convocações ali e depois o técnico vai e corta, salvo engano no vôlei, essas coisas costumam... Uma peneira mesmo. Uma peneira, exatamente. Porque eu acho que até psicologicamente é muito pior você ser cortado do que não convocado, né? Eu acho que o atleta, o jogador profissional, ainda mais hoje, né, em tempos de notícias muito rápidas, redes sociais, né, acachapantes, avassaladoras, você ser cortado não é uma coisa legal, né? Então... Se você não for convocado... quase, né? É ruim. Porque você não ser convocado é uma opção do cara, ele escolheu. Agora, você é chamado e depois você é retirado, aí fica uma coisa que me parece que pode ser mais chato mesmo. Vamos lá. Bom, enquanto, então, o Tite ainda não divulga os 23, vamos fazer aqui um rápido crono da cronologia dos próximos passos da seleção brasileira. Luiz, vai me ajudando. No dia 21 começa a apresentação. Na Granja Comari. Na Granja Comari. E eles viajam no dia 27. É isso? E na sequência temos uma agenda de amistosos, né? No dia 21 chegam, a maioria dos jogadores vai à Granja Comari, só não vai o Marcelo, o Firmino e o Casemiro, que vão jogar a final da Liga dos Campeões no dia 26. Aí eles se apresentam direto em Londres no dia 28, né, que a seleção chega lá.
treina no CT do Tottenham. No dia 3 tem um amistoso contra a Croácia e no dia 10 contra a Áustria. Então vamos lá, Luiz, eu vou te interromper um minuto, porque a gente tem, então, imagens ao vivo com o sinal da CBF, direto do Rio de Janeiro. Acompanhe. Tem um pequeno problema técnico, daqui a pouco a gente volta, a gente já tem, o Tite já divulga nesse momento a lista dos 23 jogadores, a gente volta aqui na sequência. Luiz, continuando então, se eu te interrompi, você estava falando dos amistosos, vamos recapitular então. O primeiro amistoso é contra a Croácia em Liverpool, é isso? Isso, Croácia em Liverpool no dia 3 de junho e no dia 10 de junho o jogo contra a Áustria em Viena. Aí no dia seguinte o Brasil viaja para Sochi e estreia na Copa do Mundo no dia 17 contra a Suíça. Todos os jogos em domingos, amistosos e o jogo. E vocês viajam quando? Só pra gente lembrar. Eu viajo dia 28 agora para acompanhar a seleção em Londres e eles dia 14. O Luiz faz a cobertura praticamente 100% da seleção brasileira, inclusive com os amistosos ele viaja no dia seguinte, depois vai fazer esse giro na terra dos Beatles e depois vai a Viena comer alguns doces, que é a terra da patisserie, né? E em seguida ele vai para o quartel-general da seleção brasileira em Sochi, junto com o Alexandre Salvador. Eu e Fábio, nós viajamos às vésperas da abertura da Copa do Mundo e vamos imigrar por lá por 40 e poucos dias, né, Fabião? Porque assim, na verdade, a gente fez uma divisão clássica de metade da equipe acompanha o Brasil e a outra... Vamos lá. Senhores, vamos lá. A gente ainda continua com um pequeno probleminha de sinal para jogar lá para a CBF, mas eu já tenho aqui os 23 convocados. Vamos lá. Vamos lá, os goleiros, como era previsto, Alisson, Ederson e como acertou o senhor Fábio Altman Cássio. Defensores, Danilo, Marcelo, Felipe Luiz, Jeromel, Marquinhos, Miranda e olha lá, senhores, Fagner. Thiago Silva completa essa lista. Os meias, Casimiro, Fernandinho, Fred, lembrava bem o Luiz agora há pouco que era uma grande aposta, Paulinho, esperado, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Os atacantes, aí talvez seja a lacuna, Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. Quem começa dizendo a surpresa dessa lista? Bom, eu citaria o Fagner, afinal de contas esperava-se o nome do Rafinha, o Cássio você já tinha matado a charada, né, Fábio? E acho que o Douglas Costa, o Luiz lembrou bem, né? Vive boa fase, tinha aquela questão William José ou não. Eu acho que assim, a convocação do Cássio e do Fagner se encaixa naquele ponto que o Silvio e o Luiz se referiram, que é o Tite convocando jogadores de confiança. Tá? Obviamente o terceiro goleiro, e o Cássio será o terceiro goleiro, dificilmente joga uma partida de Copa do Mundo. Pode eventualmente entrar numa partida cujo placar já esteja resolvido. E o Fagner, enfim... Eu esqueci de um nome, vocês me desculpem, eu fazendo a conta que eu esqueci do Tyson. Eu ia dizer que essa foi a... me surpreendeu na hora de... Lendo a lista aqui, eu contei 20, faltou um. É o Tyson. Então, mas aí, voltando assim, o Fagner, obviamente o Fagner é um ótimo jogador, mas talvez não seja o jogador de seleção brasileira. O Tite deve ter convocado o Fagner um pouco nessa linha de ter alguém a quem ele conhece muito bem, confia e tem uma utilidade tática, não só em partidas, mas talvez sobretudo nos treinos, né? Sim. É um jogador que se encaixa dentro daquilo que o Tite quer colocar em campo. Um lateral que marca bem, né? Marca Isso bem, é a vantagem dele. Sim, não seja impossível que ele acabe jogando, porque na lateral direita a gente tem só acho bem possível, viu? Dois jogadores com possibilidade de jogar, né? Diferente do goleiro, que você tem um terceiro goleiro. Então eu acho que Cássio e Fagner foi nessa linha, digamos, a cota Tite de convocação, né? Eu confesso que me... Desculpa. Eu confesso que me surpreendi um pouco com a convocação do Tyson e ele abriu mão de um meia, né? A gente estava aqui pensando em Juliano, Rodriguinho e ele, na verdade, colocou o Douglas Costa como meia, que saiu na lista da CBF, e o Tyson no ataque. Mas acho que, na verdade, não teve muita surpresa. A questão do Rafinha, a gente pensava pela experiência, né? Talvez na ausência do Daniel Alves ele ia querer um jogador com mais experiência na Europa. Mas eu acho que foi justo também a convocação do Fagner, né? Ganhou 2 dos últimos 3 brasileiros, um cara
importante. Ele tem uma certa rejeição a ele, né? Por ser um jogador um pouco entra forte e tal. Mas eu não me surpreendi e também não acho injusta, né? Enquanto vocês continuam, a gente continua o nosso bate-papo, você vai acompanhando aí na sua tela, nome a nome, os jogadores convocados pelo técnico Tite, começando pelos goleiros. Vamos lá, então a gente segue no nosso papo aqui, ó. Na verdade, o que me surpreende mais na convocação do Cássio e do Fagner, obviamente jogadores vitoriosos, né? No caso do Cássio, campeão do mundo, o Fagner 2 vezes campeão brasileiro, enfim, é ele ter convocado e quebra um pouco a tradição de outras, das Copas do Mundo recentes, é ter chamado de jogador que atua no Brasil. Porque, na maioria das vezes, em últimas convocações, eu tenho a impressão que os treinadores preferiam jogar jogadores que atuassem na Europa, obviamente por estarem mais acostumados ao estilo do futebol europeu, mais do que ao jogo em si, a treinamento, a pegada, a seriedade do futebol europeu. Então isso é surpreendente, eu acho assim, embora não sejam jogadores que entrem no time titular, isso dificilmente ocorre, mas é curioso que ele tenha chamado jogadores que atuem no Brasil. Além dele, só o Jeromel, só né? o Jeromel, do Grêmio. Que também é um excelente jogador, Fez mas por merecer também, claro, né? E que vive uma grande fase, né? Justíssima a convocação dele. Se não fosse convocado, a gente teria que criticar o Tite, porque, né, não tem discussão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tyson, que joga na Ucrânia, esse nome não causa algum ruído aí, Silvio? Me lembra muito mais mesmo o boxeador, né? eu confesso a você que toda a seleção brasileira sempre tem aqueles 2 jogadores que são discutíveis. Aqui a gente pode discutir dias, né? Com algumas posições, alguns jogadores, mas esses realmente eu não entendo. Tranquilamente o Cássio, o Fagner, que vivem uma fase razoável, jogam no Brasil, que não é, como o Fábio lembrou, não é. Nas últimas convocações eles não chamam jogadores do Brasil, mas definitivamente o Tyson, eu confesso a você que eu não consigo vê-lo num jogo da Copa do Mundo. A não ser pela Ucrânia, né, de repente. O que você acha, Fábio? Me surpreendeu também. Me surpreendeu não, porque ele já via, né, o nome do Tyson já tinha sido cogitado. Quer dizer, não é uma surpresa. Assim, a gente pode criticar dentro desse ponto de vista do Silvio. De fato, é difícil, mas faz parte. Assim, é preciso ter jogadores que nós não imaginamos numa Copa do Mundo. Se a gente lembrar, por exemplo, na Copa do Mundo de 86, o lateral direito que era o Josimar, também ninguém imaginava e, no entanto... Fez 2 gols, né? Fez gols um golaço e teve uma contra atuação, o México. 2 gols. Gol antológico. Surpreendente, acho que foi o último jogador que foi realmente uma surpresa que a imprensa, eu lembro nessa época, assim, eu sou um pouco mais velho aqui do que o Luiz, não do que o Silvio. É sempre assim. A imprensa teve que correr atrás da história do Josimar, porque foi realmente surpreendente, né? De repente o cara vai e faz 2 gols. Então é preciso ter esses personagens numa Copa do Mundo, né? Eu acho que... A gente consegue lembrar, Luiz, Silvio, citar aqui quem talvez sejam aqueles que vão dormir mais triste hoje, que contavam com esse nome na lista aí? Vamos lá. Eu acho que o que vai dormir mais triste provavelmente é o Rodrigo Caio, porque era um cara que o Tite gosta muito, mas que a fase dele não impossibilitou que ele fosse convocado. É um jogador que foi muito bem um jogador que vem da seleção olímpica, né? Sim, foi muito bem na Olimpíada. O Tite sempre elogiou ele, não só pela questão da conduta lá, que muita gente achava, foi convocado pelo fair play. Não é óbvio que não é isso, enfim, é um bom jogador, só que vive um momento muito ruim. O São Paulo também não ajuda, né? E ele também não se ajudou nos últimos tempos, então eu acho que ele é um dos que vai pensar, caramba, eu podia estar lá. Acho que outros, o Rodriguinho do Corinthians, o Juliano, eles também estavam com esperança. O Rodriguinho numa fase muito boa, né? E ele acabou abrindo mão de um jogador meio campista para levar mais o Tyson, que é mais um atacante, né? Então, ele está com 5 atacantes, pensando que o Douglas Costa também... No mundo dos atacantes, talvez ali... O William José, como a gente falou, em algum momento, mas isso já há tempos, ele já seguramente tinha perdido as esperanças, mas o Diego Souza chegou a ser cotado, então, o Luan, muita gente queria o Luan na seleção. Eu ia entrar nesse assunto, que esses que o Luiz está falando são os que vão dormir bem tristes hoje, porque a esperança era grande. Agora tem o pessoal que tinha uma pequena esperança, né, e que já contou, já jogou na seleção. Por exemplo, o Gabigol é um cara... O Gabigol. Sabe, que ele chegou, explodiu, não funcionou.
na Itália, não funcionou em Portugal, não funcionou direito em lugar nenhum, foi complicado, voltou, está se virando aí no Santos. É um jogador que talvez tenha mais potencial. Eu vejo como um pouco reprimido. Eu não consigo entender muito bem o que acontece com ele. Lucas Lima é um outro também que já sonhou alto com seleção. E o Diego, né, que você acabou de falar. Esses também, eu Diego acho também. que tinha uma pequena esperança. Né, e agora sim, eu acho que agora é enterrado de vez. Eu acho que tem um outro jogador do qual se falava muito, que é o Arthur. O Arthur. Sim, o Arthur. O Arthur Era quase uma unanimidade na imprensa esportiva, a Libertadores que ele fez realmente espetacular. É um jogador, uma promessa, vai para a Europa, enfim, talvez, No do caso meu dele, ponto de vista, não sei se ele esperava muito, então talvez não tenha sido uma decepção, mas se nós olharmos assim de novos jogadores com futuro certo, acho que o Arthur um grande jogador que não vai para a Copa do Mundo. Assim. E não diria que é lembrando que tem injustiçado, mas é um nome que, se tivesse na lista, nós não estranharíamos. Assim, não seria um nome... E tem a listinha de 12 ali, né? Não, certamente. Ele o Arthur certamente direto está. da Deve 12 estar nessa lista. Agora, eu queria fazer uma observação, a gente está falando... Vamos, enquanto você fala, a gente vai Tá. colocar na tela mais uma vez os 23 Tá. convocados. E Segue, Fábio. uma coisa que a gente está falando pouco, assim, ó, o jogador, se é ele mais 22, mas nesse momento a gente tem falado pouco, é o Neymar, o fato dele estar vindo de uma contusão, obviamente já está recuperado, não era uma contusão tão séria, mas é preciso lembrar que de hoje até a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil, bom, tem os treinos, obviamente, e tem 2 amistosos. E não é fácil. Outro dia, numa entrevista para o Zico, né, o Neymar Sim, dando para o Zico, ele diz assim, a primeira coisa que ele falou na entrevista, dá um pouco de medo voltar a jogar. E deve dar mesmo, assim, porque ainda que seja uma contusão, digamos assim, quase banal, né, a que ele teve, mas é preocupante, assim, se imaginar que o Neymar ele estará ganhando confiança que é necessário na Copa do Mundo, ou seja, ele já vai estrear na Copa do Mundo com a cabeça ali incomodada, para ver se, ok, estou recuperado ou não sei se vocês acham. E lembrando que a contusão dele ocorreu da forma mais tola possível, que foi sozinho, numa jogada sem velocidade, sem contato, né, ele se continua isso, ou seja, talvez até esse fantasma, Fábio, pode estar na cabeça dele, né? Porque você vai jogar todo tipo de contato que vai ter com o adversário agora, pode ser um pouco, dá um receio, né? Você se contune sozinho. ainda mais pela pressão que ele mesmo se colocou, digamos, nesse ano, ao ir para o Paris Saint-Germain, com uma intenção de Ser o melhor, do mundo, né? Eu acho que o enfim, Cristiano de Ronaldo. tudo depende disso. Ele é o jogador que chega mais pressionado Foi na Copa eleito do o Mundo. melhor na da minha De opinião. Brasil. todos os jogadores da Copa do Mundo, não do Brasil, de toda a Copa do Mundo. De todos os países, o jogador que tem nos seus ombros a maior pressão é o Neymar disparado. O Messi não é assim, porque o Messi já levou a Argentina para uma final de Copa do Mundo. Não, e tem digamos, 10 final de que não se carreira, comparam aos brasileiros. O né? Cristiano Ronaldo joga numa seleção, a seleção portuguesa, sobre a qual não há nenhuma exigência sequer de passar da primeira fase, não tem pressão nenhuma. É o objetivo, o Outros treinador como- falou que o objetivo era passar da primeira outros fase. como Salah, De Bruyne, são de seleções assim Mas nem se das compara, quais né? não se cobra nada. O Neymar não. O Neymar ele não tem saída. Ou o Brasil é campeão do mundo, ou ele Ou não nada terá, serve, né? ou ele não terá alcançado o objetivo dele. Assim, mesmo que seja, digamos, vice-campeão do mundo, chegue numa final, a derrota numa final de Copa do Mundo não é uma coisa pequena, é uma coisa imensa. Então, é o caso do Tite também, né? O Neymar, o Tite, são personagens sobre os quais ou se ganha, é chato ter que admitir isso, mas é assim mesmo. Assim, o futebol ele é implacável, né? E Copa do Mundo mais ainda. E no caso do Brasil, só a vitória interessa. Infelizmente é assim, né? Na vida não deveria ser assim, mas na Copa do Mundo é assim, no caso do Brasil. Ou ganha, salvo momentos de muita exceção, como foi a Copa de 82, mas isso Sabe com que- o passar do tempo, né? Hoje a gente acha É. bonita, espetacular, e de fato era aquela seleção. Ali em 82 não era essa a impressão imediata, né? Isso é o tempo que foi criando essa aura em torno daquela seleção genial. Sabe que isso é uma coisa que o Tite citou em algumas entrevistas comigo e até semana passada eu conversei com o irmão dele, ele estava me falando isso, que entre eles, assim, na família, eles conversam que, claro, querem ganhar, todo mundo sabe, e que é importante ganhar, mas que caso o Brasil não ganhe, eles ficariam muito satisfeitos de essa seleção ser lembrada como a de 82, nesse sentido de que, ó, perdeu porque é do futebol, mas jogou bonito, jogou bem e tal.
E o Tite sempre falou que aquela seleção é a seleção que fez ele se encantar, enfim, que é a referência dele. Eu acho que é possível isso, sim. Eu vejo o Tite com muito menos, digamos assim, pressão e rejeição do que o Neymar. Se o Neymar não ganhar a Copa e não brilhar na Copa, eu acho que ele... A única coisa que eu acho, Luiz, assim, é que o futebol hoje em dia, ele não é o futebol de 82. Então é um futebol mais fechado. E é assim que tem que ser hoje em dia. Você primeiro garante a defesa, depois você monta o ataque, o meio de campo. O futebol ele é mais fechado. Então acho que a possibilidade de se dar espetáculo e perder ela é pequena. É mais fácil que não se dê espetáculo e ganhe. Entendeu? Assim, então eu acho que um futebol que seja vistoso, que você vai lá no videotape e vê lances sensacionais, hoje em dia é mais difícil, né? Porque o futebol ele é organizado desse modo. Os dois times, mesmo os times de menos relevância, atuam na Copa do Mundo, talvez, sei lá, a exceção do Panamá, que acho que vai ser o saco de pancadas da Copa do Mundo, mesmo a Arábia Saudita, são times mais fechados, mais bem organizados. Então, eu acho difícil que você tenha um espetáculo que seja memorável, né? No caso de uma derrota. A Alemanha nos prova isso, né? Que é um futebol eficiente, forte, vigoroso, com uma habilidade não mais do que média, eu creio, ali, mas ele é muito objetivo, é uma coisa... É impressionante ver a Alemanha jogar, né? Eu acho que isso vai muito com o que o Fábio está falando. Se você conseguir... A minha torcida, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, a minha torcida é para que o Neymar tenha equilíbrio, cara. Porque eu acho que ele vai ser, ele é o prumo dessa seleção. Como o time vai ser montado praticamente para ele desfilar a habilidade, eu espero que ele tenha o equilíbrio de jogar muito futebol, de não passar os pequenos perrengues, fazer algumas bobagens. Ele não faz muito tempo, diz que ele aprendeu com os erros e tudo, mas cada vez que ele fala isso, ele comete um novo, né? Eu espero que ele realmente foque muito, né? Não pense em transferências, em alguns outros troféus, em bobagens como bater pênalti, enfim, essas tolices que acabam tirando o cara meio do prumo. Ali não dá. Na Copa do Mundo não vai dar para ter essa dispersão, não. Eu espero realmente que ele tenha o equilíbrio necessário, focado para jogar para frente, para servir se for o caso, para dar assistência, para marcar o gol, para arriscar a jogada e não fazer firula. Né? Ali não vai dar para fazer firula porque não vão alisar. Muito bem, então vamos lá. A gente já vai aqui caminhando para encerrar o nosso programa. Eu vou fazer aí uma pergunta para cada um, né? Então vamos lá. Vou começar pelo Luiz, então, que vai comprar a seleção. Luiz, qual é o ponto forte e o ponto fraco da seleção do Tite? Bom, pergunta facinho. Deixa eu pensar. Não, o ponto forte eu acho que é, primeiro, a organização assim, tática do time. Você vê que ele realmente, você citou o Paulinho, tem o Renato Augusto também, são peças que não estavam bem, né? Mas são jogadores que ele conhece, que sabem como o Tite gosta de jogar. Acho que o Fagner também, se for o titular, é outro cara que se encaixa bem na filosofia dele. E você vê que é um grupo muito unido, assim. Isso não é conversa mole, assim. Isso realmente, a gente sabe que faz diferença. Eu estava até vendo outro dia um vídeo da seleção de 86, que o Leandro desistiu no aeroporto de ir, enfim. Já chegou com um ambiente super conturbado naquela Copa. E outras, 2006, aquela bagunça. Eu acho que o grande... Tem uma figura que eu acho muito importante nessa seleção, que às vezes não é muito falada, que é o Edu Gaspar também. Que ele faz um trabalho muito interessante, assim, e a forma como ele fala que ele gosta de humanizar o ambiente da seleção, mas sem bagunça, óbvio, né? E você vê os jogadores realmente muito focados, se respeitam. Eu acho até que a perda do Daniel Alves, falando de ponto fraco, talvez esse seja o ponto fraco da seleção, essa posição, e a ausência dele é importante não só dentro de campo, acho que até mais fora do que dentro, porque ele já não estava jogando tão bem mesmo, mas pela liderança, a positividade dele. Eu acho que talvez esse setor do campo seja um problema para o Brasil, porque também não foi testado, os outros jogadores não foram testados. Para você, Silvio, o que você acha? Até um detalhe, vocês falaram logo quando a gente divulgou a lista, né? Só 3 jogadores que atuam no Brasil, né? O Jeromel, o Fagner e o Cássio, 2 do Corinthians e um jogador do Grêmio, dois clubes que evidentemente estão no ponto alto do nosso cenário, e isso vem sendo também uma tônica desde o pentacampeonato, quando eram mais de 10, salvo engano, 13 jogadores que atuavam no Brasil. Diz alguma coisa, né?
Vai daí então, Silvio. Ponto forte, ponto fraco da seleção do Tite, o que esperar? O Tite é um cara que sabe lidar muito bem com os jogadores e tem o time na mão, não importa qual, seja o Corinthians, não importa o time. Ele, uma vez que eu entrevistei logo depois de ser campeão paulista no Corinthians, ele dizia o seguinte: a parte mais difícil é lidar com 40 jogadores, 40 pessoas e 40 egos. Ele sabe fazer isso, ele está conseguindo. Até porque a seleção brasileira é a seleção que tem mais estrelas juntas em campo. Esse eu acho que é o ponto fraco. É justamente o problema de ego. Então você tem o melhor lateral direito, o melhor esquerdo, os 3 melhores meios-campistas, os 2 melhores atacantes. Então isso eu acho que é um problema. Se ele conseguir, nesse ponto, administrar isso em campo, aí acabou o problema. Mas eu vejo esse como um problema. E também o detalhe que eu não sei quem será o capitão. Talvez seja o Marcelo, né? Será que o Marcelo? Tudo levava a crer que ia ser o Daniel Alves no eventual Então, final, agora... né? Porque ele faz o rodízio de faixa, eu acho que pode ser o Miranda, ou talvez se o Thiago Silva ganhar essa vaga de titular, talvez poderia ser ele, que não deve acontecer. Aliás, para mim, o Thiago foi uma surpresa, viu? Realmente. Na convocação? Foi. Mas ele já vinha sendo convocado e utilizado, né? Mas não estava me passando uma confiança, não, eu não sei. Esse eu acho que é um 100% cota Tite. Aliás, mudando aqui de ideia, eu acho que ele vai dar a faixa pro Neymar no eventual final. Uma coisa meio de tipo, sabe, é o seu momento, se consagra. Assim, na ausência do Daniel Alves, eu chutaria isso. Mas eu acho que é isso, organização, é tática, ele estuda, ele é um cara super competente, o Tite. Eu acho que o ponto fraco dessa seleção, não acho que seja técnico ou tático, eu acho que é psicológico. O que você pensa, Fabio, pra gente amarrar o papo? Eu acho que o ponto forte é o Tite. Não, apesar da pressão que ele sofre, eu acho que há muito tempo você não tinha como uma figura central de uma seleção brasileira o treinador. É uma unanimidade, assim. Obviamente você tem o Neymar, mas enfim, mas eu acho que o Tite é o ponto forte da seleção. É a garantia de alguma ou de total tranquilidade desde esse momento agora, desde a eliminatória, na fase de convocação e lá na Copa do Mundo. Então, ponto forte, Tite. O Tite é o nome da seleção brasileira. E o ponto fraco, acho que é a pressão que a seleção brasileira vai sofrer pós 7-1. Sim, sempre assim, né? A seleção brasileira chega em Copa do Mundo tendo que ganhar. Essa é a Copa do Mundo pós 7-1, pós Copa do Mundo no Brasil, que teoricamente o Brasil teria de ter sido campeão do mundo, não foi. Então essa pressão, eles vão estar jogando sempre no limite de ter que provar que o Brasil pode e será campeão do mundo. Então acho que o ponto negativo é essa pressão que ela desestabiliza, né? A depender do andamento de uma partida, se você leva um gol, já na fase de mata-mata, é complicado para a seleção brasileira. Então acho que esse é o ponto fraco, que é um pouco o que o Silvio está dizendo, o Luiz também, digamos, é o aspecto psicológico da seleção brasileira. Por mais firme que ela seja, no momento de dificuldade, dada a pressão que sofrerá, é perigoso, é bem arriscado, eu acho. Muito bem. Lembrando, então, Brasil estreia dia 17 contra a Suíça, depois 22, Costa Rica em São Petersburgo e para fechar contra a Sérvia no dia 27 em Moscou, senhores. Vocês que vão à Rússia, quero desejar uma ótima viagem, uma boa cobertura. Estaremos a postos por aqui no Estúdio Abril, nos estúdios da TV. Já muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Você sabe, a TV já não para, daqui a pouco eu estou de volta para falar sobre política, economia e outros assuntos. Até já.